Lamento não falar português, mas espero que vocês tenham pego os headsets para tradução simultânea. Eu queria, nestes 20 minutos, falar-lhes sobre a América Latina. Falar-lhes sobre a América Latina como um mercado de oportunidades para a organização de feiras, congressos e encontros empresariais. Nestas reuniões, a pergunta que sempre é feita no início, que me fizeram ontem, é: como está o seu país economicamente? Como está a América Latina? Para isso, eu queria falar com vocês alguns minutos sobre como eu vejo a América Latina do ponto de vista macroeconômico. Mas sem aborrecer vocês com esses gráficos, porque provavelmente vocês já conhecem muitos desses números. Neste caso aqui, a evolução do PIB na América Latina. É animador ver que nos últimos 10 anos, principalmente no ano de 2004 a 2010, houve um crescimento sustentável, exceto pelo ano 2009 por causa da crise mundial. Mas se vocês observarem, nos recuperamos rapidamente. E se compararem com o que aconteceu com outros países, vocês vão ver que a América Latina, inclusive, cresceu mais rápido que os demais. Aqui nós temos uma evolução e um prognóstico do crescimento do PIB, já não apenas da América Latina, mas comparado com a União Europeia, Estados Unidos e os mercados emergentes asiáticos. E vocês vão ver novamente que a América Latina está se projetando acima no seu crescimento sustentável, inclusive dos Estados Unidos e da União Europeia. Mas o mais interessante é ver que esse crescimento, o crescimento pode ser visto também na pobreza na América Latina. Aqui temos alguns exemplos de países onde vemos que o crescimento econômico sustentável, que aconteceu através do fluxo de investimentos estrangeiros, permitiu uma diminuição acelerada da pobreza na região. Vocês veem aqui exemplos do Brasil, Argentina, Colômbia, Peru e Venezuela. Países com diferentes situações econômico-políticas e, no entanto, todos têm a mesma situação de diminuição da pobreza. Isso é ratificado neste quadro, que fala da evolução da classe média latino-americana. E é muito importante ver que ela aumentou de forma importante na última década. Passou de 40% a 51% em média. E essa é a classe que torna sustentável a economia de um país. Isso nos dá a percepção de tranquilidade para o futuro, que o crescimento que houve nas economias latino-americanas serão sustentáveis no tempo. E aqui um resumo dos fatores que consideramos mais importantes. O primeiro, o PIB per capita, ou a renda per capita, que nos últimos 10 anos quase duplicou a renda per capita nos países latino-americanos. A taxa de desemprego baixou de forma substancial, a expectativa de vida subiu, aumentou em alguns anos, e isso mostra que também há uma preocupação pela saúde nos nossos países. A inflação, que sempre nos atormentou e é considerada um dos pontos mais importantes para nós, diminuiu a mais da metade. A dívida estrangeira foi reduzida de 34% a 24%. E, novamente, o setor de extrema pobreza caiu pela metade. Estes são parâmetros macroeconômicos que nos mostram que a América Latina está bem e que sua projeção é igualmente boa. E a que se deve isso? Se deve ao fato de termos credibilidade. Houve um investimento estrangeiro importante na América Latina. E um dos países que talvez mais tenha investido seja a China, com um vínculo que é baseado numa troca de bens manufaturados da China por matérias-primas. Em países, um continente ricos por matérias-primas como petróleo, alimentos e minérios, fez com que houvesse
acontece um investimento muito grande na América Latina. Então, para a resposta à pergunta, como está a América Latina? Estamos muito bem. Nos vemos assim e esta é a projeção. Tanto que a Europa está analisando esses investimentos chineses e por que eles são feitos na América Latina. E por que é importante olhar esse desenvolvimento econômico e comparar com o desenvolvimento do negócio de feiras e eventos. Na tabela à esquerda, nós temos os países latino-americanos em ordem, em função do tamanho de sua economia. Vocês podem ver que é liderado pelo Brasil, seguido por México e Argentina. Na tabela à direita, vocês veem os países em ordem por número de feiras. Usamos o parâmetro de número de feiras para medir o desenvolvimento no mercado de feiras e eventos. E vocês podem ver que há uma correlação bastante direta, com algumas exceções, mas, no geral, o desenvolvimento econômico de um país, ele se correlaciona diretamente com o desenvolvimento do seu mercado de feiras e eventos. A quem eu represento? Nós somos a FIDA, que é a Associação de Feiras Internacionais da América. Somos uma associação sem fins lucrativos que reúne as empresas relacionadas à organização, implementação e sediamento de feiras, eventos e exposições em toda a região latino-americana. Somos uma associação muito tradicional, com mais de 45 anos de experiência. Isso nos dá o aval para entender o que está acontecendo no nosso setor. Representamos 19 países, 80 associados e entre nós organizamos cerca de 1.670 feiras anuais, em média. Lembrem-se dos calendários de feiras que é enviado a cada um dos nossos expositores aqui. A FIDA fez uma aliança estratégica que nós consideramos muito importante. Ela tem trabalhado junto à UFI, que é a associação que rege os principais organizadores, associações, sócios e proprietários de recintos para feiras ao redor do mundo. E o que fizemos? Trabalhamos junto com a UFI num networking internacional, desenvolvendo um crescimento do setor de eventos. Esse networking foi fundamental para entender as realidades da Europa, Ásia, Estados Unidos e a nossa realidade latino-americana. Tivemos uma reunião ano passado, uma reunião conjunta na Colômbia, em Bogotá, em novembro do ano passado, onde compareceram representantes de mais de 50 países. E lá pudemos evidenciar o grande interesse que há pelo setor de feiras e eventos da América Latina. Já existem empresas, algumas estão aqui, que inclusive investiram de forma importante na América Latina, comprovando que o interesse da Europa e Ásia torna-se cada vez mais agressivo com relação ao que está acontecendo nos nossos países. Nessa análise permanente que realizamos da situação da América Latina, definimos parâmetros-chave para análise de investimentos e participação dos diferentes países. E determinamos que havia 7 pontos-chave. O primeiro são as condições de segurança e estabilidade política. Aqui há indicadores claros, mas também a percepção de segurança que temos dos países. A força das instituições democráticas que hoje em dia na América Latina foram robustecidas, principalmente na última década. Respeito ao investidor nacional e estrangeiro. Mas também são importantes a situação econômica e social, ou seja, os parâmetros macroeconômicos que vimos, e isso analisado para cada um dos países. O nível de profissionalismo dos empresários, a qualidade de vida da população. E, em terceiro lugar, a profundidade do processo de globalização, que é o terceiro ponto. A maioria dos nossos países já tem tratados de livre comércio e acordos bilaterais de comércio com a maior parte dos países e setores do mundo. Isso gera uma estabilidade nas nossas relações diplomáticas, que, novamente, é fundamental para o desenvolvimento do setor de eventos. Quando eu digo feiras, eu quero mencionar também
também congressos e encontros empresariais. Cultura de exposições, de eventos e feiras. Esse conjunto de vantagens que o Antônio mencionava, que deve ser compreendido pelas autoridades e empresários dos nossos países. Disponibilidade de profissionais qualificados, que cada vez há mais. Essas certificações que estão acontecendo no nível profissional também acontecem nos demais países da América Latina. E a força das associações desse setor, que igualmente a GRAFE, existem outras associações em cada um dos nossos países e que vão fortalecendo esse setor. Em quinto ponto, a prioridade das feiras para cidades ou regiões. E isso vai lado a lado com uma infraestrutura adequada, não só em centros de exposições, locais de congressos, mas também na questão de hotelaria. A visão dos planos públicos do planejamento e desenvolvimento das cidades para receber eventos e exposições. E a política de turismo cooperativo de negócios. Ponto 6, a existência da concorrência. Aqui vemos concorrência como algo benéfico, que haja presença de operadores de exposições multinacionais e a dinâmica que isso gera na inovação. Por fim, o ponto 7, a influência dos grupos de interesse na organização de eventos. A força, novamente, das associações e a consciência de responsabilidade social e ambiental que finalmente torna sustentável o nosso negócio de feiras e eventos. Quando organizamos a atividade por país e vemos novamente em função do número de feiras ou eventos, que não é necessariamente o único parâmetro, mas era o mais simples, analisando o nosso calendário de eventos. Eu menciono novamente aquilo que já havia comentado, que Brasil, México, Colômbia e Argentina lideram o ranking de organização de eventos. E na América Latina acontecem, de acordo com o nosso calendário, 1.670 feiras anuais, ou eventos anuais. E, muito além da participação importante do Brasil, que o Brasil tem nesse contexto, existe 70% desse negócio que não está no Brasil, mas em todos os outros países da América Latina. Isso nos mostra uma grande oportunidade de crescimento que eu acho vocês precisam visibilizar no resto da América Latina. Vocês são os que têm maior desenvolvimento e, portanto, os que têm mais oportunidade de crescer na América Latina. Se fizermos essa mesma análise agora por cidades, nós vemos que há uma grande concentração em 25 cidades, novamente liderada por São Paulo e seguida bem proximamente pelo México, diria. Mas no mercado, novamente, o mercado da América Latina está concentrado, apesar de que todas essas exposições acontecem em 240 cidades, a maioria acontece em apenas duas, e 69%, perdão, em apenas 25 cidades, que eu acho que começa a mudar. Ontem à noite eu ouvi sobre cidades que estão organizando feiras regionais e eventos em suas principais cidades. Das top 25, os países onde acontece a maior quantidade, ou que tem mais de 2 cidades, são Brasil com 5 cidades, México com 4, Colômbia com 4 cidades e Equador com 2 cidades. Se analisarmos o setor de feiras e eventos, vamos ver que são vários. Esse desenvolvimento acontece em praticamente todos os setores. Setores profissionais, mas bastante variados. Então, temos feiras e eventos em todos os níveis. Mas por que a América Latina é considerada um mercado de oportunidades? Isso é porque, no nível mundial, existe a necessidade por parte dos operadores e organizadores de feiras e eventos de encontrar novos mercados. A América Latina é vista como uma potência onde investir
já que é um mercado a ser desenvolvido, onde operadores profissionais poderão aproveitar para fazer crescer e para oferecer um mercado muito interessante para o desenvolvimento. Pese a que a América Latina cresceu já muito, ainda há muitas oportunidades de crescimento. Por isso, poderíamos definir a América Latina como a próxima plataforma de expansão de feiras e eventos no nível mundial, de tal forma que os mercados da China, Rússia e Oriente Médio se somem a uma nova geração de crescimento com um enfoque em potencial nesse continente que está se desenvolvendo muito bem e que tem um crescimento sustentável. Existe a possibilidade de desenvolver novos eventos com temáticas inexploradas e um potencial na América Latina devido às suas condições geográficas e econômicas. E como eu dizia, as oportunidades em nível de feiras e eventos são também oportunidades em torno ao turismo de reuniões. As estatísticas do ICA indicam que, durante os últimos 10 anos, os eventos de turismo de reuniões multiplicaram-se por 3 na América Latina. O que nos diz Miguel Arraca? Ele nos diz que, em 2013, a América Latina realizou 1.290 eventos de turismo de reuniões. Contudo, o potencial de crescimento é maior se trabalharmos de forma conjunta entre todos os países do continente. E quem é Miguel Arraca? Ele é o presidente da Associação Latino-Americana de Bureaus de Convenções e Visitantes, ou Visitor Convention Bureaus. E há 10 anos não falávamos disso. Hoje já temos uma associação que lidera todos eles. Isso fala da conscientização que existe e do potencial de crescimento desse setor tão importante para o desenvolvimento de nossos países. E essa visão, os nossos governantes, é a visão dos nossos governantes. Isso é visto nas estatísticas fornecidas pelo ICA, que indica que o gasto médio de um viajante de um evento de turismo de reuniões, se se tratar de um congresso internacional, a média de gasto é de 560 dólares por dia. E se for latino-americano, a média é 370 dólares e a estadia média é de 3,5 dias. Isso são informações dos setores de turismo. E o maior potencial de crescimento é aqui, o turismo de reuniões, de feiras e de eventos. Isso em todos os países da América Latina, situações que não aconteciam há 10 anos. E esse é o porquê desse crescimento sustentável que tivemos no nosso setor e que vemos com muito bons olhos em direção ao futuro. Eu gostaria de convidá-los agora aqui, com essa visão positiva de um mercado de oportunidades na América Latina, vejam a oportunidade de crescer, mas crescer não só dentro de seu país, mas dentro da América Latina como um todo. E ofereço a vocês o networking. O networking que nós acreditamos ser a chave para o nosso sucesso. Através da AFIDA, eu ofereço facilitar a chegada, o alcance a todos esses nossos afiliados que representamos em todos os países latino-americanos, e eu estou certo que podemos fornecer informações suficientes para acessar todos esses mercados de muita oportunidade. Muito obrigado. Bom, gente, para mim ficou a parte mais fácil, sintetizar tudo isso. Facinho, né? Vamos lá. Com o nosso amigo Ricardo, vocês tiveram, quem sabe, eu acho que a experiência é a primeira vez que uma apresentação da América Latina é feita com tanta clareza para nós. O que eu acho importante na América Latina, e nós estamos conversando e somos parceiros da AFIDA e da UFAI, é que a gente consiga vender a América. Como ele mostra esse quadro com a China, é uma oportunidade que nós temos pelas nossas commodities e não podemos perder essa oportunidade. Mas, de toda coisa, a gente cai ainda na palavra cliente. Somos todos clientes dessa atividade de promoção comercial.
Acredito que a necessidade de ferramentas na gestão dos eventos, ela é comum, tanto aqui nós no Brasil, como em toda a nossa comunidade latino-americana. Qual seria o seu comentário sobre como fazer uma boa gestão dos nossos investimentos para participar nas atividades das feiras de negócios? Bueno, a nível de ferramentas Bem, de trabalho, no nível de ferramentas de trabalho para controle de custos e em administração de eventos, já está muito bem desenvolvido. Nos diferentes eventos técnicos que temos participado, existem muitos fornecedores. E considero que em Brasil já têm também múltiplas ferramentas. Eu diria que no nível de CRM, existe uma boa gestão que se pode realizar no Customer Management, especialmente quanto aos clientes. O ponto mais importante agora é manter a relação direta com o cliente, ter um controle da informação que é gerada diariamente, e estas são as ferramentas de custo que devemos utilizar. Eu queria agradecer a presença de Juan, Mike, Antônio e Ricardo, e desejar parabéns para vocês, que vocês tiveram um maravilhoso painel. Muito obrigado.